temos algumas pessoas aí, vamos começar. Meu nome é Marcelo Mata, sou coordenador da Maritime Law Academy, sou advogado, sou membro do Ibero-Americano de Direito Marítimo, membro da BDM, cujo vice-presidente é o comandante Johnny Soares. Hoje, encerrando aí o circuito aí de lives que a gente fez, mas pelo que eu sei, vai ter mais também, né, professora? Para tratar do que é de jurídico, do que é de informação útil aí com os especialistas, né, sobre essa questão da pandemia. E nosso convidado de hoje, que aceitou de pronto, é nosso professor também da MLaw, tá? Nosso tema é o que esperar após a crise do Covid para as operações de transporte marítimo. E é o capitão de longo curso, Johnny Soares, que tem mais de 4.000 dias de mar, né? São 20 anos aí de águas salgadas, né? O navio está balançando. Ele é mestre em gestão de tecnologia pelo Instituto de Tecnologia de Lisboa, é membro da diretoria da Transpetro, vice-presidente da BDM, também é membro do Nautical Institute of London, com a classificação After Fellow, né, professor? Membro da NAPENHA, professor da MLaw, e sendo professor da MLaw, eu sempre digo a todos os alunos da gente, né, que a aula do comandante Jones é imprescindível, né, para ambientar todos nós aí nos linguajares, nos termos da navegação. Ele faz uma abordagem muito, muito útil, muito boa sobre como é o navio, como funciona. O pessoal sai bem afiado aí sobre navegação. E, comandante Jones, é um prazer estar com o senhor aí nessa noite, para tratar desse assunto aí de suma importância. E seguindo o nosso tema aí, né, a nossa distribuição aí do nosso planejamento aí de seguir, a gente vai tratar aí da questão das ondas, né, a onda da saúde, a onda financeira, a questão do petróleo também, do transporte marítimo, né, e vamos começar aí pelo começo, né. O que o senhor tem a dizer aí sobre a questão da saúde, pela sua experiência, o que o senhor está vendo? Boa noite e obrigado pela participação. Obrigado, doutor Marcelo. É uma honra estar aqui com todos vocês. Eu sou membro da diretoria de transporte marítimo da Transpetro. Não faço parte da diretoria, mas faço parte do corpo gerencial ligado às operações. Tá? E faço parte de diversas instituições, como o senhor citou aí. Gostaria de saudar a doutora Eliane Otaviano e também ao doutor Marcelo Mato, em nome dos quais eu saúdo a todas as pessoas presentes aqui nessa live, que para mim é uma novidade. Para mim é uma novidade nessa questão de disseminação de informação e destaco que entendo que é importantíssimo nesse momento que vivemos, nesse momento de mar grosso, como nós dissemos lá a bordo, de tempestade, que estejamos fazendo essa troca de informações, que estejamos juntos, apesar de separados, com certeza estaremos sempre juntos nessa navegação, que é uma navegação fundamental, que nós chegamos ao fim, uma navegação que vai nos levar, com certeza, porque essa tempestade vai passar e nós vamos chegar ao final dela juntos, com muito esforço. Muito obrigado pelo convite da MLaw. E estamos agora, doutor Marcelo, sendo atingidos por duas ondas pela proa, duas grandes ondas gigantescas. Alguns negócios até são atingidos por 3 ondas gigantescas ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. A primeira onda é a onda da crise de saúde que vivemos com essa pandemia, essa questão de a pior crise de saúde pública dessa era moderna. Não é novidade, já aconteceu em alguns outros momentos da nossa história, já tivemos, aliás, o termo quarentena, do italiano quarentina, como diz o querido amigo desembargador Esteves Torres, se originou em uma dessas pandemias, na questão da peste negra na Idade Média. Depois tivemos já também a questão de, há cerca de 100 anos atrás, né, tivemos essa questão da gripe espanhola, que não era espanhola, e em 2009, muito recentemente, tivemos essa crise também de gripe suína. E para relembrar, estima-se que foram 700 milhões a 1,4 bilhão de casos e 150 e 575 mil mortes. A diferença é que em 2009 existia a possibilidade de vacina em curto prazo, coisa que nós não possuímos agora. E essa crise realmente é a diferença de todas as outras. Ela é uma crise especialmente trágica e importante.
E junto com a primeira onda, nós temos um segundo vagalhão atingindo esse navio que é o mundo e o Brasil pela proa, que é a crise econômica. A crise econômica, as medidas implementadas de isolamento e quarentena para impedir o avanço do coronavírus, eles provocaram a interrupção das atividades normais das pessoas, desmobilizando diversos recursos. Isso impactou negativamente a produção, consumo corrente, os investimentos. É uma crise econômica gravíssima e, adicionalmente, é uma enorme pressão sobre os recursos físicos e humanos na área de saúde, sobretudo no pico da pandemia, que no Brasil esperamos que chegue nas próximas 2 semanas. Em virtude disso, muitos países estão adotando medidas para garantir que não haja desabastecimento de bens e insumos básicos, por meio do monitoramento das cadeias de distribuição. E aí o shipping, o transporte marítimo, tem um grande destaque, é uma atividade essencial. Nós escutamos muito pouco no Brasil falar a respeito da importância do transporte marítimo. Nós observamos reportagens importantes sobre a questão do transporte rodoviário, os caminhoneiros, que também são importantes, mas muito pouco é falado a respeito do papel fundamental que o transporte marítimo tem para um país com as características do Brasil. E essa segunda onda aqui no nosso país, eu queria destacar um negócio importante. A economia brasileira, diversos estudos estão trazendo isso, ela já sinaliza que o Brasil, em 2020, deve ter 2 pontos percentuais a menos do crescimento no cenário mais favorável e até 8 pontos percentuais negativos no cenário mais desfavorável. 8 pontos percentuais negativos é uma tragédia na nossa economia. Ou seja, temos que estar todos prontos, todos os negócios estão se reformatando e o negócio do transporte marítimo também não é diferente. Além dessas 2 ondas pela proa, por exemplo, na área que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, na Transpetro, ligado ao transporte marítimo de petróleo e gás, nós ainda recebemos uma terceira onda. Uma terceira onda e que já é considerada a pior crise do petróleo dos últimos 100 anos. Né? Toda essa guerra em que a OPEP, desde 2015, tem envidado esforços para elevar os preços do petróleo a partir de cortes de produção, combinados com membros e apoiadores do grupo, caso da Rússia, né? Isso já tem efeitos significativos. Porém, a OPEP não consegue mais no passado impor cortes de produção, sem perder mercado. Isso já é significativamente visto hoje e cada vez mais a cadeia de energia sofre. Os ciclos de óleo e gás, eles já sofrem efeito também da questão importante das energias renováveis. Essa parece ser a nova realidade do setor, com choques e contra-choques sendo o normal na questão do petróleo. A Petrobras, por exemplo, ela já adotou 2 cortes de produção de petróleo. Cortamos 100 mil barris por dia, depois, poucos dias depois, mais 100 mil barris por dia foram cortados. A produção de petróleo sofreu um corte significativo e é um movimento após o impacto do coronavírus, com medidas de isolamento adotadas pelo mundo inteiro. No Brasil, a demanda, para vocês terem uma ideia, por combustível dos portos caiu 50% no caso da gasolina e o QAV, 70% de queda na demanda por QAV. A destruição de demanda tem levado refinarias em todo o mundo a cortar a produção, com redução nas taxas de processamento em unidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia. E no Brasil não vai ser diferente. A crise do petróleo, essa terceira onda, é a pior em 100 anos. Caramba. Eu estava vendo aqui um relatório do CNI, né, da Confederação Nacional das Indústrias. A estimativa aí é de queda de 18,6 bilhões em exportações brasileiras. Né? Isso é uma retração de 1,5 do PIB mundial. A solução para isso parece ser investir também na cabotagem, também na navegação interna, né? Já que vai ser um momento da gente buscar novos negócios também, né? Não só focar, já que a exportação vai ter uma queda tão grave, a gente vai ter que criar aí alternativas para isso, né? E eu até destaco, ontem teve o depoimento, teve uma reunião do ministro Paulo Guedes, que foi transmitida pela televisão, e a primeira palavra que ele falou foi cabotagem. E a gente vai ter que focar na economia quando ele falou em economia, ele falou cabotagem em seguida. E isso me chamou bastante atenção, porque eu tenho acompanhado, inclusive, né, a questão da MP da cabotagem, e me parece que vai ser um momento favorável para a retomada da cabotagem no Brasil, sobretudo pela essa bagunçada que deu, né?
nos direitos trabalhistas. Todos nós fomos afetados, né? Então a cabotagem tinha uma proteção muito grande da questão do trabalhador brasileiro e também da bandeira brasileira. Eu acho que vai ser um momento de reformulação do país, né? A navegação vai ter um papel muito significativo nessa reestruturação pós-Covid, né? E eu vejo, lógico, de forma muito negativa esses dados todos, mas eu também vejo uma chance da gente poder se reformular, né? Não depender só do modal rodoviário e implementar novas medidas aí que talvez sejam mais úteis a longo prazo do que o modelo que a gente tem adotado nos últimos anos, né? E o senhor tem percebido alguma coisa nessa questão, Gigi? Você tem toda a razão, doutor Marcelo, toda a razão nessa sua percepção. A crise é brutal e, como qualquer crise, ela também traz algumas oportunidades. Ela traz diversas oportunidades para as empresas que souberem se adaptar, que souberem realmente fazer a transição. Porque, por exemplo, na questão, levando para o negócio do transporte marítimo e as consequências do Covid no mundo. Comandante, acho que travou um pouco. Alô? Petroleiros. Opa, tá ouvindo bem? Alô? Oi, voltou. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Deve ser internet, né? A prosperidade no setor de transporte marítimo no mundo é fortemente ligada à China, um importante parceiro comercial de diversos países. E a China desacelerou de uma maneira fortíssima, né? Ou seja, a razão pela qual o coronavírus está tendo efeitos particularmente horrendos sobre o chip é o seu relacionamento com esse país asiático. No início do ano, quando o vírus se espalhava lá pela China, parecia que se experimentar um impacto marginal, testemunhado inicialmente apenas por uma queda menor na demanda. Porém, à medida que o tempo foi passando e a demanda foi caindo, estou falando do transporte marítimo a nível mundial ainda, antes de entrar no Brasil, de acordo com os dados do think tank chinês Shanghai International Shipping Institute, uma das fontes de informação que nós procuramos estudar na questão de dados do transporte marítimo lá daquele país, de dados como um todo, ele levou à redução do coronavírus. Está travando um pouquinho. Desacelerando. Ou seja, a crise para o transporte marítimo mundial, principalmente ligada às questões da China, está sendo brutal. No Brasil, se nós formos analisar, quando comparado com outros modais de transporte, como você citou, o transporte marítimo ele tem sido menos afetado. Os diversos problemas de transporte rodoviário e, se for falar no transporte aéreo, então, nós temos uma verdadeira hecatombe nuclear ali. Pátio de Guarulhos absolutamente parado, como nunca se viu, nem no 11 de setembro, nem na crise de 2008, o transporte aéreo tão afetado. E aí você toca num ponto importante, né? Por que o Brasil começa a sofrer tanto com essa questão do transporte? Por que agora aparecem reportagens que os caminhoneiros agora com problema para fazer a travessia lá nas rodovias? Porque a nossa matriz de transporte é absolutamente errada, incompatível para um país com as características do Brasil. Como é que um país com as características do Brasil, com 7.500 quilômetros de costa, 23 mil quilômetros de rios navegáveis, possui praticamente 70% da sua matriz de transporte rodoviária? Diversos países com características semelhantes ao Brasil possuem um modal aquaviário muito mais desenvolvido, porque ele traz diversas vantagens para um país continental, como, por exemplo, o Brasil. Como, por exemplo, na questão de custo-benefício, custo do transporte por tonelada, emissão de CO2, diversas outras vantagens, e é o custo do transporte que é muito menor quando comparado com outros tipos de modais, como, por exemplo, o rodoviário e até mesmo o ferroviário, que é uma coisa que ainda não existe no nosso país, na maioria dos casos. Ou seja, no caso do Brasil,
destacando aqui alguns estudos recentemente feitos, especialmente, né, na questão da navegação, eles ainda resistem ao impacto do coronavírus nesse momento, especialmente aqueles que têm itinerários pré-definidos para o transporte de contêineres, por exemplo. Em março de 20, a utilização de embarcações nas exportações foi de 85% do total que sai do país, ante 82% no mesmo período. Apesar da queda na quantidade de navios em operação, 134 em março, contra 161 no mesmo mês no ano de 2019. Na comparação trimestral, foram 443 embarcações nos portos brasileiros operando em 2020, contra 440 nos 3 primeiros meses do ano passado. Apesar disso, o setor produtivo nacional tem gritado muito, tem sentido enormes dificuldades na questão da sua cadeia de transporte. Por quê? Porque a nossa matriz de transporte está errada. Nossa matriz de transporte tem que levar muito mais em consideração o modal aquaviário e a cabotagem, então. Muito mais. Nossa cabotagem é ínfima. Nossa cabotagem é ínfima quando comparado com um país com as características do Brasil. Para dar um dado aqui para vocês. Porto de Xangai. Dados, se não me engano, de 2018. 5 milhões de contêineres. Portos brasileiros, se não me engano, no último anuário estatístico da ANTAC, 9 milhões de contêineres. Um porto chinês é muito maior do que todos os portos brasileiros somados. Ou seja, o ano 2020 já teve um início forte com essa pressão nos custos oriunda da questão do Global Sulfur Cap, o combustível, o bunker, incorporando no máximo 0,5% de enxofre. Comandante, está travando um pouquinho a internet. Oi, não sei até que ponto vocês escutaram aí da minha fala. Eu estava falando... Começou a travar na comparação da movimentação de contêiner China-Brasil. A comparação de contêiner China-Brasil é gigantesca. Um porto da China, Xangai, ele exporta o total de portos brasileiros todos juntos. 35 milhões de contêineres por ano contra 9 a 10 milhões de contêineres o Brasil inteiro, né? Ou seja, o ano 2020 ele já começou com uma pressão. Está me ouvindo aí, Marcelo? Alô? Oi, voltou. Está me ouvindo, né? Perfeitamente. Esse ano já começou com os problemas ligados ao cumprimento do Global Sulfur Cap, 0,5% de enxofre no bunker, né? A gente estava preocupado com a questão de como seria o preço do combustível para navios, tudo isso ligado à disponibilidade do bunker no Brasil e no mundo. E aí veio a pandemia do coronavírus. Na comparação entre março e janeiro de 2020, o valor médio de frete para exportação de contêineres caiu de 1.400 para 1.264 dólares. Ou seja, temos efeitos significativos dessa pandemia aqui no Brasil. Temos os nossos problemas já pré-existentes. A BR do Mar, como você falou, ela pode trazer uma melhora significativa do ambiente de negócio, porque hoje, por que a cabotagem do Brasil ela não se desenvolve tanto? Aliás, foi tema da minha tese de mestrado lá na Universidade de Lisboa. Potencial de desenvolvimento da cabotagem brasileira. 3 pontos principais: ambiente de negócios ruim, a questão de infraestrutura e superestrutura portuária e aspectos ligados principalmente à legislação e questões tributárias. O que a BR do Mar inicialmente disse que traria, mas até o momento nós não temos nenhuma indicação firme, nem positiva, de que ela vai sair do papel. E eu vejo muito pouca discussão ainda de questões ligadas à cabotagem no Brasil. Esse momento é importantíssimo para nós mostrarmos para a sociedade brasileira como ela ganharia se tivesse mais cabotagem no Brasil. Não vou nem falar da questão do longo curso. Hoje, por exemplo, nós não temos mais nenhuma empresa brasileira de navegação que seja de capital nacional no container, em casos de contingência, em casos de necessidade emergencial. As decisões não são tomadas no Brasil. Não, de forma alguma. A gente tem também o costume um dos óbices também, né? Um dos empecilhos do desenvolvimento da cabotagem é a dependência total do sistema rodoviário também, né? Nossos portos têm que criar essa malha, essa estrutura aí. Quando esse governo entrou, não querendo elogiar nem nada do tipo, mas me parece que o ministro Tarcísio ele tem uma boa percepção disso. E que a gente precisa desenvolver toda a questão da superestrutura, né?
de modo a conectar todos os modais. Eu toquei na questão da cabotagem porque eu achei interessante justamente o Paulo Guedes ter falado primeiro cabotagem, né? Muitos anos de governo, eu não tenho tantos anos assim, tenho 31 anos, mas pelos governos que eu acompanhei, eu nunca vi nenhum presidente falar em cabotagem, em um ministro, ninguém focar nesse sentido. E no momento de crise como esse da Covid, o Paulo Guedes ter falado que uma das alternativas ao desenvolvimento da cabotagem, eu achei interessantíssimo. E numa visão talvez aí mais jurídica, eu acho que vai ser mais fácil de implementar uma cabotagem agora, depois desse momento, porque há muita resistência com relação à questão dos trabalhadores, do emprego de legislação internacional nas relações de trabalho brasileiras, na questão da bandeira também, a MP da cabotagem, pelo menos é o que o Diogo Piloni, nosso secretário, estava palestrando aí pela última vez que eu tive a oportunidade de assistir. Uma das intenções é permitir que os navios de fora atuem na cabotagem nacional também. Não sei se isso é uma boa medida, talvez aí enfraqueça as empresas nacionais, mas se for realmente recorrer a isso, talvez seja um caminho aí aberto para essa questão da pandemia, né? A gente ser mais ousado, talvez implementar uma cabotagem mais forte no Brasil. Eu, particularmente, sou um pouco resistente a alguns tópicos, né? Sobretudo essa questão do regime de trabalho, do trabalhador. Eu acho que a gente deve proteger o nosso trabalhador, mas do jeito que está, né? Apesar de crescer, a cabotagem cresce no Brasil, cresce até em números que chamam a atenção. Mas por mais que cresça 145%, 130%, não é o nosso, está muito aquém da nossa capacidade, né? Então, acho que a gente deveria ousar, sim, realmente, empreender esforços na cabotagem para tentar recuperar a nossa economia nos próximos anos aí, né? Eu acho verdade. Uma boa medida, assim. Comentário rápido sobre o que você está falando. Cabotagem cresceu muito nos últimos anos, mas a cabotagem brasileira hoje, 80% é transporte de granel líquido e granel sólido, principalmente granel líquido, das plataformas offshore para a costa brasileira. Container é muito pouco ainda. Container é muito pequeno, tem um potencial imenso. E olha, quando eu falo da questão do transporte aquaviário em relação aos outros modais, é sempre pensando numa questão de multimodalidade. Não é mais porto a porto, é porta a porta. Mas o modal aquaviário precisa ser mais conhecido, precisa ter também um ambiente de negócio melhor. A questão do bunker é um absurdo que não tenha se resolvido desde que foi colocado na lei que o bunker para navios de cabotagem deveria ter o mesmo valor dos navios de longo curso, e até hoje sabemos por quê, por questões de ICMS, etc, etc. Mas até hoje não se resolveu. Você tocou num ponto importante, que é a questão da legislação trabalhista. Se não me engano, num evento em que o secretário Diogo Piloni esteve presente, ele mostrou uma questão relativa a marítimos brasileiros na cabotagem brasileira com o contrato de trabalho da bandeira do exterior. Isso vai dar problemas seríssimos. Não vai ser aceito pelo judiciário um marítimo brasileiro na cabotagem brasileira com um contrato da Libéria ou de qualquer outro lugar. Então, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma questão bem pensada para a cabotagem brasileira, que ela seja competitiva. E, para isso, importantíssimo que a sociedade brasileira conheça o potencial e os benefícios da cabotagem. Exatamente. Aproveitando aí, o professor Oswaldo Agripino, obrigado por estar assistindo a gente aí nesse domingo. É até um dos pontos que eu já vi material escrito do Agripino, né? A Jaqueline questionou a questão da burocracia, do preço, do valor. É até um ponto que eu critico bastante, né? Eu gosto de tocar sempre desses assuntos, que não dá para você implementar a cabotagem no Brasil sem você pensar também, né? Teve até alguém que falou da questão da devolução do container. A gente tem que passar a repensar também a questão do valor da praticagem, que é uma questão muito, muito nebulosa ainda,
ANTAC se posicionou de um jeito, o CAD se posicionou de outro, teve relatórios aí mais recentes. Isso tudo agrega no custo, né? E a questão também da THC, né? Da cobrança do THC, que é o Terminal Handling Charge, né? Que são as cobranças para você tirar o container, levar para um recinto alfandegado, retirar a carga ali e tudo mais. E esses valores realmente são assim, bastante questionados, são tidos como muito altos. A cobrança, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que é lícita cobrar o THC, né? Porque tem o THC do navio e tem o THC da carga. O que se questionava era a questão do THC da carga. Eu, particularmente, eu acho que esses valores têm que ser revistos, né? Se a gente for pensar numa cabotagem, e a burocracia realmente é muito alta. E um navio de cabotagem hoje no Brasil, uma embarcação de cabotagem hoje no Brasil, a burocracia é praticamente a mesma numa embarcação de longo curso. Isso não pode ser assim, né? A gente tem que criar alternativas e criar um método. Aqui pra mim. Oi, tá vendo? Agora melhorou, agora sim. Então, o que eu estava questionando também, a questão só voltando, se você não ouviu, a questão do preço, né, do valor da praticagem, eu acho que isso afetaria muito na questão da cabotagem também. A questão do THC, da taxa do THC, que ela impacta no preço, às vezes é até maior que o frete, e muitas das vezes é maior que o frete. E a burocracia é um óbice muito grande também, né, porque uma navegação de cabotagem, você não pode ter a mesma carga burocrática, o mesmo regramento numa embarcação de longo curso, né? Tem que ser, o despacho tem que ser muito mais rápido, né? Então, a gente tem que se adequar para isso também, né? Para fortalecer esse setor. E a questão da dragagem de canais, de implementação de sistemas de navegação, que até hoje a gente tem lei, tem... Entendeu? E os Nós ainda dependemos da Lua para atracar navio no Brasil. É um absurdo isso, né? Então, a gente tem muita coisa aí para poder pensar de alternativa para cabotagem e para recuperação da economia, né? Se a gente ficar parando para pensar aqui, vai ter assunto até amanhã, né? O que o senhor pensa aí sobre essa questão da contingência para negócios aí? O senhor criou uma tese muito boa aí sobre essa questão de como o transporte marítimo deve lidar com isso, as alternativas e os métodos, né? Eu achei bastante interessante, eu li o seu trabalho escrito. Se puder falar para a gente aí das 10 ações que o senhor listou, né? Acho que seria bem interessante. Ok. Essa questão da crise da pandemia, essa crise do Covid-19, ela traz algumas lições importantes para o negócio do transporte marítimo e para qualquer outro tipo de negócio. Ele precisa estar preparado para lidar com essas situações de emergência. Como no navio, quando você sai para a aventura marítima e tem que estar preparado para lidar com as tempestades. Tem que estar treinado para lidar com técnicas, por exemplo, quando o navio enfrenta uma tempestade, ele tem algumas técnicas para lidar com esse mau tempo, que é a que a gente chama de correr com o tempo, navegar em capa. Professor Oswaldo Agripino, que me honra muito estar presente nessa live, que foi oficial de náutica, conhece bem essas técnicas. E, principalmente, os equipamentos têm que estar disponíveis, mas o que diferencia o sucesso em qualquer tempestade, em passar qualquer tempestade, é a sua liderança. A sua liderança tem que estar absolutamente preparada para ser serena e passar confiança para essa tripulação, para que o navio passe pela tempestade. E no caso de um negócio, são 10 ações que nós precisamos estar absolutamente prontos para implementar e não ser uma coisa improvisada, mas isso já tem que estar previsto no modelo de negócios do transporte marítimo, de qualquer outro. Eu sugiro 10 ações principais ligadas à contingência para negócios e contingência para contratos, no caso do transporte marítimo. Na questão de contingência para negócios, o estabelecimento de equipes de emergências, chamadas de Comitê de Gestão de Grandes Emergências, ou então equipes organizacionais de resposta a emergências, de modo que as decisões possam ser tomadas o mais rápido possível, em diferentes situações. Os membros desse comitê, inclusive, a empresa deve avaliar seus próprios profissionais e, se necessário, trazer novos profissionais para adequar seus negócios às características que possam trazer. Um navio na China pode ter uma característica de uma emergência diferente de um navio
em São Luís, de um navio em Paranaguá, de um navio no Uruguai. Avaliar os riscos também, esclarecer mecanismos de resposta com planos de divisão de trabalho. Isso já tem que estar listado e preparado para implementar na empresa. Estabelecer um mecanismo de comunicação. A comunicação é imprescindível nesse momento. Não só a comunicação externa, mas a comunicação interna também para os fornecedores, para os funcionários e externa para os clientes, criando documentos de comunicação padronizados. Temos que manter o bem-estar físico e mental dos funcionários. Isso vai ser particularmente testado agora nesse momento de crise, nesse momento de isolamento social. As lideranças precisam assumir um papel e passar o exemplo de que a serenidade, a força, a resiliência, é importante que estamos todos juntos no mesmo barco, literalmente, independente de classe social, independente de qualquer coisa, nós estamos juntos no mesmo barco, precisamos estar juntos para enfrentar essa tempestade. Tem que ter foco em planos de resposta a riscos de toda a cadeia logística de suprimento de negócio. E temos que desenvolver soluções novas. Precisamos repensar todos os processos, os riscos de conformidade e manutenção de relacionamento com clientes, os seus fornecedores, uma prática de responsabilidade social e gerenciamento também de partes interessadas. Nesse momento, políticas de responsabilidade social são colocadas em prática de uma maneira absolutamente real, com incorporação de estratégias de desenvolvimento, inclusive sustentável, tomada de decisão. Nesse momento, nós temos que colocar em prática os nossos valores da empresa. Os valores agora são colocados de uma maneira absolutamente forte, tem que se valer para qualquer decisão que a empresa possa tomar. Tem que se criar um plano de gestão de dados também, principalmente nesse momento que nós estamos agora fazendo essa comunicação toda por meio social. Como é que fica a proteção de informações? Outro dia eu ouvi falar do aplicativo Zoom. Estavam questionando a questão de proteção dos dados no aplicativo. Então, precisamos estar prontos para ter essa questão da proteção dos dados. E as empresas precisam considerar ajuste em seu orçamento. Não tem jeito. Tem que ter um plano de resiliência, com ações de preservação de caixa, liquidez, minimizar a exposição ao risco. Planejamento de fluxo de caixa tem que ser todo refeito, atuando em CAPEX e OPEX, atuando em investimento e custo operacional, ações de RH, melhoria de mecanismo de gestão de risco também, contingência toda ligada à operação. Isso é para a operação. Na parte de contratos de transporte marítimo também, diversas questões são colocadas e que eu sugiro que seja feita toda uma contingência para os contratos de transporte marítimo, porque nesse momento, todas aquelas cláusulas que nós temos nos contratos de transporte marítimo, seja ele afretamento por período, seja contrato de transporte, várias delas precisam de uma análise especialmente importante. Vou citar algumas delas. Safe Port, a questão de você nomear um navio para um porto que tem as características de ser um porto seguro. Off-hire também, supressão de escala. Tudo isso precisa ser colocado e precisa ser analisado para que o negócio não perca dinheiro. Quem declara quarentena é a autoridade. A OMS não declarou quarentena. Se tiver uma quarentena no porto e o navio ficar indisponível, o afretador vai parar de pagar o hire para aquele navio. Ou seja, tudo isso precisa ser muito bem discutido e analisado. A cláusula de off-hire presente nos contratos de afretamento por período, por exemplo, TCP, ela estabelece que não haverá pagamento do aluguel diário devido ao afretador em caso de disponibilidade e tudo aquilo que é tipificado na cláusula, e a quarentena é um deles. Mas a quarentena precisa ser declarada. Ela tem que ser declarada por uma autoridade. Nós não temos isso hoje. Nós não temos essa questão estabelecida. Todo navio precisa ter, toda empresa de navegação precisa ter uma análise de risco para diversos elementos ligados a embarque e desembarque de tripulantes, ligados também à movimentação desses tripulantes, ida de firmas a bordo, quais são os cuidados que devem ser tomados. Tudo isso precisa ser colocado em prática para que a empresa sobreviva. É um momento especialmente importante. Por exemplo, cláusula de supressão de escalas. Ela dá ao transportador o direito de não escalar o porto previsto, em caso de necessidade. Nessa hipótese, a carga não vai ser embarcada, ensejando eventual encerramento do contrato, ou se a carga já estiver embarcada, o seu desembarque se dará em outro porto, a depender da situação em concreto. E o embarcador poderá ter o ônus de reposicioná-la no local desejado. Então, tudo isso precisa ter um amplo plano de contingência colocado em prática, tanto na parte de operações, quanto na parte de gestão de contratos. E o contrato de transporte marítimo no Brasil,
vocês sabem disso, vocês todos maritimistas, que eu tenho orgulho de ter vários amigos nesse meio, como o doutor Marcelo, o doutor Eliane, doutor Pedro Calmon, doutor Galante, todos eles, é um conhecimento que os tribunais brasileiros não têm muito conhecimento do direito marítimo. Ele não é uma matéria que é lecionada na faculdade de Direito, não é isso, doutor? Raríssimas faculdades são lecionadas e passam de forma muito perfunctória, não chegam a aprofundar muito, né? Poucas faculdades no Brasil dão direito marítimo. Normalmente é uma eletiva. Algumas até vinculam com direito aeronáutico, né? Seguindo a linha do Sampaio de Lacerda. Mas estudar a fundo, com esse grau todo aí de informação, acho muito difícil. E até interessante que quando você estava falando de segurança, o advogado já pensa logo em contrato, né? Aí você falou da cláusula de off-hire, realmente, da questão da pandemia, e eu achei uma sacada muito, muito genial, muito boa. Porque realmente, né, os contratos estão acontecendo em meio a tudo isso, né? E como é que a gente faz, né? Como é que a gente administra tudo isso, né? Eu achei interessante que a gente já pense, né, já nessa questão toda. E, pô, muito bom, genial, genial. E o que você pensa aí, né? A gente tem aí uns 20 minutos aí, ainda de live, o Instagram limita a gente a 1 hora, e deu para a gente adentrar bem nessa questão do contrato, né? Foi bem interessante isso, realmente. O que você pensa depois? O que pode acontecer depois? O que a gente aponta aí para tomar como lição? Enfim, pegar um pouco da sua experiência aí na navegação. A gente já mencionou a questão da cabotagem como uma fonte de retomada da economia. Mas aí, o que vem depois da crise? O que o senhor acha que vem aí? Prezado doutor Marcelo e todos aqui da live, nós teremos um mundo novo depois do Covid-19, na minha humilde opinião. O mundo nunca mais será o mesmo depois dessa crise que tivemos agora, que estamos agora vivendo em 2020. Alguns anos atrás, alguns artigos, alguns estudos que nós discutimos em algumas instituições que eu faço parte, como, por exemplo, o Centro dos Capitães da Marinha Mercante, ou a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu fiz o curso de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra em 2010, um curso fantástico. Temos lá diversas discussões e hoje professor Isaac Bauman, ele que escreveu diversas obras, entre elas A Era da Liquidez, A Era da Modernidade Líquida, não sei se vocês já escutaram falar. Com ele certeza. Dizia que nós, na época, há uns 3, 4 anos atrás, vivíamos na fase do interregno. O interregno é aquela fase em que os padrões estabelecidos, tudo aquilo que durante séculos valeu, ele já não atende mais às necessidades e não vale mais. É uma fase de transição para uma nova era. Eu acredito que nós estamos vivendo o final dessa fase de interregno, essa fase de transição. E a dor do parto dessa nova era é o Covid-19. E espero que essa nova era seja melhor, porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A humanidade se deu conta da sua fragilidade e da necessidade de solidariedade nas relações sociais, com os problemas sociais, como os problemas foram expostos em maior ou menor escala. Alguns exemplos. A economia vai ter que ser mais sustentável e menos desigual. E mesmo as relações internacionais vão ser alteradas. O mundo, de repente, se deu conta de que ele depende muito de um país único, que é a China. 90% dos equipamentos de saúde são produzidos na China. E agora, numa pandemia como essa, onde é que está a política industrial dos países de proteção à indústria nacional? Não estou falando que tem que ser só a indústria nacional, não. Mas tem que se ter uma política industrial que estabeleça isso. Os países dos mais poderosos, como os Estados Unidos, os mais vulneráveis, se deram conta de que depende muito mais da China do que é desejável. A relação geopolítica do mundo vai mudar. Um novo papel do Estado, doutor Marcelo. Um novo papel do Estado vai surgir depois da crise do Covid-19. Não é se é mais Estado, se é menos Estado. Tem que ter um Estado inteligente. Inteligente. Ou seja,
O que vai se procurar é que o Estado possa se reorganizar, as empresas privadas têm que trabalhar com os organismos estatais e que se tenha um resultado inteligente do seu setor. O mundo inteiro vai começar a prestar atenção qual é o papel do Estado nisso. E não tem que se ter um papel mínimo e nem máximo. É um papel inteligente. E as empresas, na minha humilde opinião, precisam pensar e agir em 5 horizontes. Isso é um estudo que foi feito pela McKinsey, se quem quiser depois eu passo. Ele fala um negócio interessante. 5 horizontes para as empresas pensarem e agirem pós-Covid-19. Primeiro, na questão de resolver, enfrentar os desafios imediatos que o Covid-19 representa para a força de trabalho, clientes, tecnologia, parceiros de negócio. Resiliência, enfrentar os desafios de gerenciamento de caixa de curto prazo. Nós vamos ter que viver no curto prazo ainda durante um tempo, com problema de shutdown em vários aspectos relacionados ao vírus. Retornar, criar um plano detalhado para retornar os negócios à escala rapidamente. À medida que a situação do Covid-19 evolui e acaba, porque vai passar, gente, vai passar, nós temos que ter fé, toda tempestade termina. Eu aprendi isso no mar. Uma hora ela acaba. O importante é não deixar o navio afundar. Para isso nós temos que estar juntos. Para isso nós temos que estar fortes. Vai passar. E você tem que ter um plano detalhado para retornar o negócio. O negócio numa situação que é praticamente pós-Segunda Guerra Mundial, de terra devastada. Se você tiver um planejamento feito, um plano detalhado para retornar o negócio, você vai sair na frente. E o final, reimaginar. Nós temos que reimaginar a nossa empresa, o nosso transporte marítimo. É tudo que a gente precisa fazer, pensar fora da caixa, uma mudança agora com implicações em todos os aspectos de toda a nossa capacidade de fazer negócio. Precisamos repensar isso e precisamos reformar. Precisamos aproveitar a oportunidade para que o ambiente regulatório e competitivo da indústria possa mudar, que a crise traga oportunidades para todos nós. Sensacional, sensacional. Eu li, hoje foi publicada, não sei se foi hoje ou ontem, eu acho que é bem pertinente, né? Publicou no El País que há um movimento de criação de uma Constituição Mundial. E não sei se isso vai para frente, né? Até entendo que deveria ter pelo menos aí um tratado de todas as nações, né? Porque, para mim, é muito, muito bem clara a discussão da questão das subnotificações, né? A China demorou a informar, a comunicar a questão da Covid, realmente agiu aí ocultando informações ou não, isso tudo tem implicações de responsabilidade, né? E no direito internacional, aplicar essas responsabilizações é muito complicado, né? Os países têm a sua soberania e envolve a questão aí da atuação. Se ele atuou aí de forma diplomática ou comercial, então, enfim, teria que vincular um tratado ou alguma coisa do tipo, né? Mas eu acho muito pertinente que a gente estude, né? Que a gente pelo menos pense, né? Como o senhor falou, a gente não pode depender só de um país, né? E esse país aí está se sobrepondo na questão a Covid, por pior que tenha sido para ele, talvez até tenha sido boa, né? Porque era quem tinha dinheiro em caixa e é quem está comprando tudo no mundo e vendendo também agora, né? Então a gente realmente deveria pensar no mecanismo, né, de integração das pessoas, de nacionalidade, né? O Ferraioli dizia muito isso, né? Ferraioli defendia a criação de um regramento único para os países, né? E eu não vou além, não, mas eu acho que a gente agora, com a questão da Covid, a gente está pensando, está podendo visualizar que o que acontece num país a milhares de quilômetros de distância, ele acaba refletindo em outro país, né? Isso em questão também de sustentabilidade, né? Tem uma série da Netflix que eu adoro. Toda live agora eu cito série, que mostra a questão do mundo, né? A poeira do deserto do Saara vem parar na Amazônia. Isso é uma coisa de louco, né? Eu jamais tinha pensado isso, né? Mas a gente tem que ver o mundo agora, as relações humanas, né? Ter responsabilidade sobre isso como humanidade, como algo único, né? Então, acho que a cabeça mundial vai mudar, né? A partir dessa crise da Covid, que bom que não foi um vírus, é um vírus forte, é letal, mas não é um vírus tão forte nem tão letal quanto outros que a gente já teve na nossa história, né? Então, realmente iremos mudar bastante a partir quando tudo isso acabar, né?
E eu espero que acabe logo, né? Embora a gente fale de empurrar a onda, né? Ainda vai durar aí alguns meses, a gente vai achatar a onda, que é o grande pico, mas isso vai se estender ainda. Teve um especialista falando hoje que todos nós teremos contato com o vírus. Não sei se é muito alarmismo, mas enfim, todos nós vamos sair diferentes disso. E que bom que seja para esperado, né? Eu espero que seja para melhor, né? E oportunidades aí, encerrando o nosso tópico aí. Vislumbra alguma além do desenvolvimento da cabotagem? A gente tem aí o transporte marítimo no Brasil. No petróleo, eu acho que a gente vai talvez sobressair, né? A gente vai ter uma função melhor, né? Na questão do óleo. Você acha que sim? Acho que não. Com relação à questão da crise do petróleo, a gente vai ter um papel de fornecimento talvez maior, né? Ou não? Olha, a crise do petróleo, como eu disse no início da nossa conversa aqui, ela é a pior nos últimos 100 anos. Então, ainda não temos o horizonte muito bem definido para o que vai acontecer. Algumas coisas já estão acontecendo. Vou te dar alguns exemplos na questão do petróleo. Como a demanda caiu muito, você tem hoje o negócio de tancagem sendo muito mais considerado hoje, navios petroleiros sendo usados como tancagem, parados, com um lucro maior do que se o navio estivesse navegando. Então, a tancagem é um negócio cada vez mais significativo nesse cenário de baixa demanda. Exportações do petróleo brasileiro para o exterior, principalmente para a China, principalmente para os países lá que vão se recuperar primeiro lá no Sudeste Asiático. Então, as exportações de petróleo brasileiro devem aumentar, já que a demanda aqui no nosso país caiu bastante. Como eu falei para vocês, a demanda de gasolina caiu 50%, de que ia haver 70% aqui no nosso país. Então, vai haver uma reformatação. Ainda não temos clara qual vai ser a incerteza maior no cenário de petróleo. Sabemos com certeza que vamos ter que nos readaptar. Já temos vários planos de resiliência sendo formatados, tanto na Petrobras quanto na Transpetro, vários planos de ajustes importantes para passar essa tempestade. E, como você disse, doutor Marcelo, temos algumas oportunidades que essa crise pode nos trazer. O primeiro deles é a ocasião para que a sociedade brasileira entenda melhor o papel do transporte marítimo para um país com as características do Brasil. Acredito que não devemos perder essa oportunidade. E aí a comunidade marítima tem um papel fundamental. Nós nunca tivemos um ministro de transportes que levasse em consideração o transporte marítimo. Sempre foi muito rodoviarista. Por várias razões que eu prefiro nem comentar aqui. Eu prefiro não abrir isso. Mas, até agora, começou muito forte com a BR do Mar e deu uma esfriada. Então, precisamos conversar mais a respeito, precisamos conversar mais com as autoridades, trazer mais isso para o debate popular. O ajuste no papel do Estado vai ser fundamental. A questão do longo curso brasileiro também pode ser uma coisa que possa ser rediscutida. Vários aspectos ligados ao ambiente de negócio. Você falou da questão da praticagem, mas precisamos ter muito cuidado com isso, porque precisa ser equilibrado, como eu disse. Praticagem representa um importantíssimo papel na segurança das operações, importantíssimo papel na segurança e evitar acidentes aqui no nosso país. E apesar do momento conjuntural adverso, que nos faz concentrar esforços em questões emergenciais, não podemos perder o foco nas medidas de médio e longo prazo, que o Brasil pode pegar uma carona no rumo do crescimento. Para o negócio de transporte marítimo, toda a discussão em torno do ajuste do ambiente de negócio, do sistema portuário, aspectos de legislação e tributárias, falamos aqui da questão do bunker, falamos da questão do uso do fundo de marinha mercante, da questão relacionada ao adicional de frete para a renovação da marinha mercante. Isso precisa ser renovado, recolocado em pauta, não pode parar. E, finalmente, a reformatação do negócio do transporte marítimo. Reformatação com ampla participação. Por exemplo, isso já é uma realidade hoje, o home office era uma coisa que a gente estudava, fomos obrigados a implantar de uma hora para outra e parece que veio para ficar. Digitalização de todos os processos, menos ativos na área administrativa, você não vai precisar mais ter tantos prédios, etc, etc. Todo negócio precisa ser reformatado. É isso que eu tinha para dizer, que a crise vai passar, nós vamos vencer essa tempestade juntos. Precisamos ser serenos e resilientes.
Poxa, maravilha. A Nájila fez uma pergunta aqui sobre a questão do ICMS, se vai haver desoneração do ICMS no bunker. Estão ouvindo, comandante? Acho que caiu aqui. Viu, comandante? Agora voltou. Voltou? A Nájila fez uma pergunta aqui com relação à questão do ICMS, do bunker, da desoneração. Pelo que eu me lembro, Nájila, aí o comandante pode me corrigir se eu estiver errado, já está incutido no projeto da MP da cabotagem, né? Mas havia uma questão de estar faltando negociar com estados, eu acho, uma questão do tipo. Mas estava incutido no projeto. Só que agora tudo parou, Sim. não é isso, comandante? É isso mesmo, doutora Nájila, lá de São Luís, um grande abraço. A questão do ICMS é a grande barreira para o aspecto ligado ao bunker. E isso precisa ser ajustado, precisa ser conversado, trazer um ambiente de negócio competitivo para os estados também, fazer uma questão que possa compensar a queda de arrecadação do ICMS com outros aspectos ligados a uma maior receita que venha com o transporte marítimo aumentando naquele estado, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa. Operações chip-to-chip, acho que eu vi alguma coisa passando aí nas mensagens sobre chip-to-chip. Chip-to-chip é uma operação segura, muito segura. Ela precisa ser cada vez mais uma opção de negócios, porque ela é segura, tem capacidade para ser feita no Brasil e é uma grande negócio no nosso país. Maravilhoso ter mencionado na questão do chip-to-chip, né? E abre também aí um bom campo de negócio para as empresas ligadas ao meio ambiente, né? De contenção, enfim. A gente tem que parar. Comandante? Travou, eu acho. Alô, voltou? Agora voltou. Achei muito bom ter mencionado a questão do chip-to-chip, né? A gente tem que parar de ter medo também, né? De fazer algumas operações, tem que ser mais ousado, né? Aproveitar para fazer o que o mundo todo já faz, a gente tem esse medo de fazer, né? E vai abrir um campo de negócio muito grande para as empresas que prestam serviços ambientais, né? Seja na resposta, seja na contenção, né? No chip-to-chip vai depender também, né, desses operadores, desses players, né? Então, muito bom ter tocado nesse assunto aí. Não sei quem fez essa intervenção aí, mas foi bem legal. Com certeza. O chip-to-chip precedido por estudos, precedido por simulações. Eu estou falando porque é a maneira como nós, por exemplo, quando queremos fazer um chip-to-chip do Brasil, no Centro Petrobras, nós temos todo um procedimento para fazer isso. Fazemos as simulações. O Brasil tem simuladores especialmente qualificados. Vou dar um exemplo, que é o simulador da USP, do tanque de provas numérico da USP, que qualquer empresa pode ir lá e pode usar. Não precisa ir para fora para simular uma operação que você queira fazer de chip-to-chip. E outros, precedido de estudo, simulação e de toda uma negociação com a autoridade marítima ambiental, você tem um ambiente absolutamente seguro que gera diversos negócios, gera diversos empregos para o país. Já é feito há 50 anos nos Estados Unidos, no Golfo do México e outros países. O Brasil agora que está chegando. Como você bem disse, precisamos ser, algumas vezes, audaciosos e embasados tecnicamente no que podemos fazer. Maravilha, comandante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente tem pouquíssimo tempo, deve ter aí uns 3 ou 4 minutos, tá? Só vou ressaltar que amanhã tem uma live também que vai ser transmitida aqui pelo Instagram da Milol, com o Marcelo Samarco, nosso amigo Samarco lá de Santos, do Maxwell, do Porto Negócios, discutindo aí quem é o mais importante, o que é o cliente mais importante do Porto, né? Alguns dizem que é a carga, outros dizem que é a questão dos rodoviários, enfim, vai ser bom o debate. E, comandante, aproveitando esses 3 ou 4 minutinhos que a gente deve ter ainda, gostaria muito de te agradecer. É sempre uma contribuição muito valiosa, né? Eu só trouxe temas aqui, né, pontos que são... que pelo menos eu nunca tinha visto nos últimos dias, aí eu não ouvi ninguém tocar, né? Questão de contrato também, né? Pela sua experiência, pela sua vivência, eu achei extremamente interessante e foi muito, muito proveitosa mesmo essa participação. Fico até honrado, lisonjeado aí, em estar contigo nessa noite, mais uma vez, né? Ontem tivemos uma reunião também por Zoom. Comandante, muito obrigado mesmo, de coração aí. Espero estar contigo em breve, quando tudo isso acabar, né? E que estejamos mais fortes, mais humanos e mais esperançosos aí nos próximos dias. Muito obrigado, comandante.
Com certeza, doutor Marcelo. Gostaria de agradecer a Emiló pelo convite. Realmente foi uma honra estar aqui com todos vocês. Gostaria de desejar saúde para todos e para os seus familiares. Gostaria de deixar também uma mensagem de otimismo. Nós vamos vencer esta crise. A tempestade vai passar. Vai passar. O importante é que durante a tempestade estejamos todos juntos, estejamos seguindo as medidas colocadas pelo Ministério da Saúde, estejamos atentos e aproveitando, doutor Marcelo, e todos que nos ouvem agora, para fazer uma ampla reflexão. Foi preciso um vírus para mostrar para a gente como a nossa família é importante, como é importante termos momentos juntos, como é importante estarmos todos agora falando de coisas que são fundamentais. Não é nem Keynes, nem Adam Smith, mas pode ser uma mistura disso. Temos que parar com essa polarização excessiva que acontece no nosso país. Temos que parar com essas brigas, com esses jogos de perde-perde. Precisamos colocar jogos de ganha-ganha. Precisamos agora estar juntos. O Brasil e todo mundo vai sair melhor dessa crise. Para isso, com fé em Deus, muito trabalho e com uma ampla reflexão, estaremos agora todos juntos chegando no porto de destino, um porto seguro e um porto melhor para a nossa geração e outras, porque a nossa geração tem essa responsabilidade. Sobre nossos ombros repousa a grande responsabilidade de fazer e terminar essa grande transição. Essa transição para um mundo melhor, para um mundo menos desigual, para um mundo que leve em consideração as pessoas independentes de classe social, porque agora todos estão sofrendo. Todos estão juntos no mesmo barco, como você disse, doutor Marcelo. Não é uma coisa que acontece no norte, afeta o sul e vice-versa. Vamos agora ter um mundo melhor, com fé em Deus. E a liderança, finalizando, a liderança é fundamental. A liderança precisa dar o exemplo. A liderança tem que mostrar agora a resiliência e a força que todos esperam dessa liderança. Uma liderança integral, uma liderança que analisa todos os aspectos, uma liderança forte. Uma liderança que vai surgir agora para esse novo mundo que o Covid-19 está fazendo nascer. Um mundo melhor. Vai passar. Muito obrigado, comandante. Abraço e fiquem com Deus. Forte abraço. 5 segundos.